Hoje é o segundo dia do meu ciclo, agora são 6h33 e, bem, esse ciclo, ontem no primeiro dia eu usei o Corui normal e hoje eu estou usando o Ruby Cup. Se você não me segue lá no Instagram do canal do Papo de Copinho, que é @papo de copinho, eu recebi os coletores da Ruby Cup, que é uma marca internacional. Eu não sei exatamente de onde eles são. O pacote que veio pra mim veio dos Países Baixos, se eu não me engano. Vou dar uma olhada lá depois. Vai ter um vídeo no YouTube, aqui no canal, falando direitinho sobre esses coletores. O que acontece é que os coletores chegaram e, na minha cabeça, o meu ciclo ia começar na semana que vem. Eu não sei porquê, eu tinha na minha cabeça isso, que era só na semana que vem, então eu recebi os Ruby Cup e eu fiquei sossegada. Pensei, nossa, tem uma semana pra tirar várias fotos do Ruby Cup pro Instagram e fazer vídeo e tal, e blá 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 blá. E o meu ciclo, eu tava louca, meu ciclo começou 1 ou 2 dias depois que eu recebi esses coletores. Chegou a dar tempo de eu tirar uma foto, se eu não me engano, pro Instagram. E eu já menstruei e acabou com tudo a agenda que eu tinha colocado na minha cabeça. Então, o que acontece? Eles me mandaram os 2 coletores. Esse que tá na minha mão é o tamanho menor. E o tamanho maior eu tô usando agora. Eu tinha 2 escolhas. Ou eu deixava pra começar a testar esse coletor só no mês que vem, pra poder filmar vídeo de unboxing e tirar fotos pro Instagram e tudo, com eles ainda com cabo. Esse aqui ainda tá com cabo. Talvez eu não use esse ainda pra poder dar tempo de eu fazer vídeo e tal com o coletor com cabo, porque o que eu tô usando, que é o tamanho maior, eu tive que cortar o cabo. Enfim, acabei ficando numa correria. Por isso no primeiro dia eu usei o Corui normal, porque foi o dia que eu tava tirando algumas fotos, o máximo que eu consegui, enquanto os 2 coletores ainda estavam com cabo. E, gente, foi uma correria total, mas eu decidi por começar logo a fazer o teste com esse coletor esse mês. Então, agora é segundo dia, eu estou usando o Ruby Cup tamanho M. Eles têm um tamanho P, que é esse aqui, e o tamanho M, não tem um tamanho G, o tamanho M é o maior. E minhas primeiras impressões do Ruby Cup foram as melhores possíveis. Pra quem não sabe a história, eu contei mais ou menos num videozinho que eu fiz aqui no YouTube, logo que eles começaram, que eles propuseram essa parceria pra mim. E aí eles me enviaram os coletores, mas como foi envio internacional, demorou pra caramba pra chegar. Demorou mais de um mês, se eu não me engano. Um pouco mais de um mês. Então, eu contei a história lá. O Ruby Cup era o coletor que eu queria comprar logo no início que eu comecei a usar coletores, quando eu descobri que o enciclo que eu tinha, que foi meu primeiro coletor, era um pouco comprido pro meu corpo. E eu me interessei muito por essa empresa porque eles fazem um trabalho social de doação de coletores. E eu vou falar tudo direitinho. Já tem lá no Instagram um post, mas eu vou falar tudo direitinho num vídeo futuro aqui no YouTube, que eu só vou poder filmar agora depois que o meu período menstrual terminar. Então eles têm todo esse trabalho social e eu sempre fui muito fã da marca. Então foi um coletor que eu queria comprar desde o início. E na época eu acabei optando pelo Lunete, pela facilidade. O Lunete na época estava sendo vendido aqui no Brasil. O Ruby Cup ele não é vendido no Brasil. Ele nunca foi vendido no Brasil, infelizmente. De repente, quem sabe por eles terem entrado em contato comigo, eles estão de repente sondando o mercado brasileiro, não sei. Mas naquela época que eu comecei a usar coletor, eu acabei optando pelo Lunete, porque o Lunete estava sendo vendido aqui, tinha pronta entrega, eu tinha um pouco de pressa. O Ruby Cup, para comprar o Ruby Cup eu teria que ter um cartão internacional, que na época eu estava sem, eu ia ter que pedir o cartão internacional emprestado para alguém. Então eu acabei no fim optando pelo Lunete, e na verdade foi uma boa coisa, porque naquela época, se eu tivesse comprado o Ruby Cup, eu teria comprado o tamanho menor. E eu tô gostando do tamanho maior. Eu acho que o tamanho maior vai ser melhor pra mim por causa do fluxo. E ele é um tamanho grande e pequeno. Os Ruby Cup, os 2 são pequenos. O tamanho pequeno é um tamanho pequeno. E o tamanho grande é um grande pequeno. Então é um grande pequeno que eu consigo usar. Assim como o Corui normal. Porque, por exemplo, tamanhos grandes, como o Violeta A, o Flority 1, o Enciclo A, são coletores que ficam um pouquinho, até mesmo o Corui intenso, ficam um pouquinho grandes em mim de diâmetro. Então, pra mim seria melhor usar os grandes por causa do fluxo, porque o pequeno eu só posso usar nos dias de fluxo mais leve.
mas é o que o diâmetro dá pra mim, e o diâmetro do grande fica um pouco grande e eu sinto um ligeiro incômodo. Esses coletores, essas marcas que têm tamanho grandes, pequenos, como o Corui normal e o Ruby Cup M, eu consigo usar, e o Meluna G também. O Meluna, a marca Meluna é caracterizada por isso. Os tamanhos deles são todos pequenos. O P da Meluna é menor do que o P da maioria. O M da Meluna é o tamanho do P da maioria. E o G da Meluna é um G pequeno. Então, esses Gs pequenos, esses tamanhos grandes pequenos, são geralmente os ideais para mim, porque tem um diâmetro que eu ainda consigo usar e capacidade suficiente para aguentar meu mega fluxo, meus coágulos e o troço todo. O Ruby Cup tá sendo maravilhoso até agora, eu não tive nenhum vazamento. Ele pega um vácuo absurdo para essa maleabilidade que ele tem. Ele tem uma maleabilidade média, não é um coletor rígido nem de longe, mas essa borda que ele tem, misericórdia, foi a primeira coisa que eu notei neles na hora que eu peguei os coletores na mão, na hora que eu abri o pacote e eu olhei e falei assim, gente, eu nunca vi nada parecido com essa borda. Eu imagino que seja talvez similar ao Moon Cup, que provavelmente é um coletor bem mais rígido que o Ruby Cup. Então, enfim, o que acontece é que ele tem a borda bem mais robusta que o corpo. Então ele abre assim com uma facilidade absurda e ele pega um vácuo bem forte para essa maleabilidade. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei esses coletores foi fazer a dobra meio diamante. E eu notei que na hora que você vai dobrar ela, é mais difícil fazer essa última dobra do que com os coletores que eu tô acostumada. Ela fica tentando, a borda fica querendo abrir o tempo todo. Então essa borda aqui é excelente para quem gosta de coletor que pega vácuo e segura, tipo eu. Se você tem sensibilidade a vácuo, tende a te dar cólica ou incômodo, não, esse daqui realmente não vai ter como. Por conta disso, ele é um pouco mais difícil de tirar do que o Corui normal, por exemplo. O Corui, ele pega um vácuo bom, mas menos do que o Ruby Cup. E os dois têm a mesma maleabilidade. A desvantagem do Ruby Cup em relação ao Corui são os furos. Os furos do Ruby Cup são posicionados bem mais abaixo no corpo do que os da Corui. Então isso acaba tirando um pouco da capacidade do corpo dos coletores. Eu ainda não sei, eu não medi, eu não tive tempo, foi uma correria. E eu não medi a capacidade de um em relação ao outro. Mas eu vou fazer isso depois que o meu fluxo terminar. E eu não sei qual dos dois tem mais capacidade, se o Ruby Cup M ou se o Corui normal. Mas isso aí é uma coisa que tá me interessando muito. Por enquanto, os dois parecem segurar mais ou menos durante o mesmo tempo. Talvez o Ruby Cup segure um pouco mais, mas eu não sei se é por ele ter maior capacidade ou se pelo vácuo dele ser mais forte, ele aguentar mais peso de sangue e coágulo aqui dentro, então ele demora um pouco mais para soltar o vácuo. Vamos ver. A gente vai investigar tudo isso ao longo das próximas semanas e próximos meses. Mas enfim, tô amando o Ruby Cup, realmente o coletor que dá uma segurança absurda. E é isso, amanhã eu volto para contar como foi o meu próximo dia. Até amanhã.